Aí, patriotas, o capitão está preso, foi preso, dia 22. O que eu queria falar para vocês aqui, patriotas? A gente já sabia, acho que todo mundo já sabia, né? Todo mundo está acompanhando o noticiário, está acompanhando em todas as redes, inclusive nos canais fechados, né? Que isso iria acontecer, né? Nós já sabíamos disso, né? Saber nós já sabíamos. Mas o que é interessante é a maneira, né? E no dia como foi. O cara acusou o Bolsonaro de que ele estava fazendo uma tentativa de fuga. O cara está sob efeito de remédio, ansiolítico. Eu acho que deve ter até rever esses remédios que estão dando para o Bolsonaro. Eu acho que ele não devia tomar remédio nenhum, tá? Devia liberar ele de todos os remédios para ele, de maneira sã, consciente, e entender o que está acontecendo. Então esses psicólogos e médicos estão dando remédio para ele. Eu acho que o Bolsonaro, eu acho que a família Bolsonaro devia parar com isso. Porque os remédios, eles têm efeitos colaterais e têm efeitos fortes. E se vocês estão dando um remédio para um tiozinho de 70 anos de idade, vocês estão causando um problema sério aí. Causando um problema sério na mente da pessoa, no corpo dele. Tem os efeitos colaterais, gente. E aí o Bolsonaro disse que ele teve ansiedade, ele teve uma crise psicótica e tentou romper a tornozeleira. Claro, eu faria isso, você faria isso, qualquer um faria isso. Na crise de ansiedade que ele está passando e sobre os efeitos dos remédios que ele está tomando. Então eu pedi para a família Bolsonaro, para de dar esses remédios para ele, esses acompanhamentos médicos. Esses médicos, cara, eu não confio em médico. Eu não sei você, mas eu não gosto de médico. Eu não gosto de advogado também, tá? E esses remédios têm efeitos colaterais. Se vocês lerem as bulas desses remédios, vocês vão ver as consequências que são. Então, para mim, não são remédios, são drogas, tá? Drogas. Remédio, para mim, é arroz, feijão, tomate, comida. A comida que é remédio, né? É só você falar com um bom nutricionista, ele vai mostrar para você os remédios verdadeiros, que são o alimento, gente. O que a gente está comendo? Então, para de dar droga pro cara e dê comida de verdade para ele. Em vez de mandar um médico lá, um psicólogo, um psiquiatra, manda um nutricionista. Um bom nutricionista, tá? Um bom nutricionista para cuidar de Bolsonaro. Nutrólogo. E interessante, né? Ele foi preso dia 22 a mando daquele psicopata lá. Todo mundo sabe que esse cara é um psicopata. Porque para perseguir a família Bolsonaro, como esse homem está perseguindo, o cabeça de ovo, o Lex Luthor, o pessoal chama de Xandão, para mim é um Xandinho, é um viadinho enrustido, aquele cara, para ele ter proeminência, porque vocês não sabem, mas um certo ramo da maçonaria já apontou Alexandre de Moraes para 2030 ele vir como presidente do Brasil, candidato a presidente. Eu não sei se pelo MDB ou pelo PSDB, mas ele vem como candidato a presidente do Brasil, Alexandre de Moraes. E o sonho dele é ser presidente do Brasil. Então ele tem que perseguir todo mundo da esquerda. Ele é um psicopata, ele já mostrou isso. Quando ele era professor lá em São Paulo, professor da universidade lá em São Paulo de Direito, os próprios alunos dele, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de Direito lá, quando ele falava que esse professor era psicopata. Os alunos, é só vocês fazerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver as barbaridades que esse cara já fazia quando era professor, tá, de Direito. Então aí ele, não sei como, o diabo sempre tem os seus filhos e o diabo coloca esse cara no partido político e ele foi indicado para ser secretário lá de segurança, lá de São Paulo, para libertar São Paulo do PCC, sendo que o escritório da mulher dele e dos filhos dele, e ele também, gente, advogavam pro PCC. Ele sempre foi advogado do PCC, do crime organizado. A mulher sempre defendeu PCC, criminosos do PCC, os filhos também. Então todo mundo já sabia que ele era um louco psicopata que defende bandido. E aí ele vai lá e dá de cara, quando ele vai para o Supremo Tribunal Federal, ele é indicado pelo Michel Temer, ele vai de cara de quem? De uma pessoa honesta, uma pessoa que persegue bandido, que era o Bolsonaro, família Bolsonaro. Então ele assume um ódio, né?
contra Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, porque ele sabe que Bolsonaro e a família Bolsonaro realmente é honesta, não tem mancha de corrupção, não são corruptos como da laia dele e da criminalidade que ele já praticava antes como advogado. Então ele só se firmou na maçonaria, ele só se firmou no partido político, o Michel Temer, é uma perseguição política, é uma caça às bruxas. E ele demonstra claramente, até no olhar dele, quem entende um pouquinho de psicologia, quem estuda psicologia e psiquiatria sabe, percebe na cara, no posicionamento dele, na perseguição que ele faz, que ele é psicopata, gente. Ele é psicopata. Será que, mesmo na política, você não entende nada de psicologia, mas se você estudar um pouquinho de psicologia e você perceber como que ele fala, como é que é a introjeição dele, quem estudou um pouquinho de Lombroso, né, do feição da cara do bandido, da cara de Lombroso, e todas aquelas psicopatias do passado, é só olhar para o Alexandre de Moraes, gente. Não é possível que as pessoas não estão vendo isso. O cara é um psicopata. Ele é um psicopata. O que mais me assusta é que tem pessoas ao redor dele que trabalham para ele lá no Supremo Tribunal Federal, assessores dele, que lidam com ele no dia a dia e não percebem que o cara é psicopata, que eles estão trabalhando com um cara que é doente. Doente. Isso que me assusta. Leia um pouquinho, pelo amor de Deus, sobre psicopatia. É só ler um pouquinho sobre psicopatia, vocês vão ver. Ele tem todos os traços. Pergunta para um psicólogo renomado de psicopatia. O Alexandre é psicopata. E não é possível que os senadores do Brasil, que o Alcolumbre permaneça, ele tem mais de 22 pedidos de impeachment para o Alexandre de Moraes. Que o Alcolumbre não libere, tire esse homem de lá, esse louco, esse maníaco de lá. Porque ele está tirando a tranquilidade e a paz do Brasil progredir. Aí os políticos ficam travados, a política brasileira está travada por causa desse homem, por causa desse psicopata. Até quando, Alcolumbre? Até quando, senadores? Vocês não vão tomar uma providência. O povo está pedindo aí, até o advogado lá de Trump pedindo para que o povo brasileiro vá para a rua. Como que a gente vai para a rua? A gente vai para a rua, mas não tem apoio de político, a gente não tem apoio dos senadores, não tem apoio do Alcolumbre, não tem apoio da governança política no Brasil, para o Brasil correr normalmente. Gente, eu não estou falando aqui em nome da direita, eu estou falando em nome do Brasil. Tem direita, tem centrão, tem os isentões e tem o pessoal da esquerda, que a gente já sabe que são loucos por dinheiro. A esquerda faz tudo só por dinheiro, eles não têm amor ao Brasil. Eles querem chegar lá para encher o bolso de grana e quando saírem de lá, saírem bilhardários, milionários. Todos da esquerda são assim. Eles só pensam em dinheiro, dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Já que eles não acreditam em Deus, porque eles não são cristãos, eles são ateus. Eles falam que são ateus, os comunistas, os socialistas. Então qual que é o Deus dele? Mamão, gente, Bafomé. Mamão, dinheiro, riqueza. Então, gente, não podemos confiar em nenhum político que se alia a partidos de esquerda. Nenhum. O cara que estava na direita traiu o pessoal. O cara que estava no centrão traiu aquele pessoal e foi para a esquerda. Gente, é dinheirista. Ele só pensa em lucrar. Lucro próprio, ele não está pensando no povo. Ele pode até falar do povo, não sei o que, aparece com aquela cara, né, barbeada, limpa, falando aqui pelo Brasil, não sei o que, mas isso é tudo mentira, é uma disfarçatez. Agora a direita tem que se unir agora, todos da direita. A gente tem que ir para as ruas, não é porque político financiou, não é porque grupos ali financiaram, nós temos que ir para as ruas, não é para defender só Bolsonaro, não. É bom defender o capitão, porque a gente sabe que ele está lutando pelo Brasil, ele é patriota de verdade. Mas para defender o Brasil, todos devem ir à rua agora. Todos os isentões, deixe ser isentão, porque agora é na hora de tomar uma posição. Porque Deus só valoriza quem toma uma posição, quem se posiciona, né? Tipo Davi, tipo os heróis do passado, né? Ele conhece. Você tem que se posicionar. Ficar em cima do muro não é vantagem para ninguém. Quando você fica em cima do muro, você já está colaborando para o mal. E o Brasil foi invadido por essa corja de gente endemoniada que está no poder. No Supremo Tribunal, lá no Planalto. Tem muita gente, que alguns estão no Congresso, né? Outros estão no Senado. Você percebe que eles estão endemoniados, né? Tem uma horda de demônios nessas pessoas. Então está na hora da gente libertar o Brasil. Não é só com oração.
Nós temos que orar muito, é verdade. Vigília, jejuar, temos que orar muito, vigiar e jejuar. Mas todos nós temos que ir para as ruas, né? E manifestarmos contra essas barbaridades que a gente está vendo no comando do Brasil. Então é hora de brasileiro, se você é brasileiro de verdade mesmo, se você tem um pingo de amor ao Brasil, bote a camisa verde e amarela, ou então bote alguma coisa que lembre as nossas cores, as cores de brasileiro. E vamos pra rua. Agora que é a hora da gente ir pra rua. E ajudar, quem quiser nos ajudar, caminhoneiros, sei lá, qualquer outra organização, né? Ir pra rua. Cara, 3 milhões ou 5 milhões de brasileiros lá em Brasília só. No dia, não é no domingo, pelo amor de Deus. Não é no domingo. E nem pra invadir prédio e fazer quebra-quebra. Nada disso. É só ir os brasileiros lá, num dia normal de trabalho, uma quinta-feira, uma terça-feira, um dia normal, entendeu? E manifestarmos pro mundo todo registrar que o brasileiro não quer esses políticos que estão lá, não querem esse judiciário que estão lá, que os brasileiros não querem esses senadores meganhas que estão lá, e nem esses deputados covardes que nós temos hoje em dia, tanto da direita quanto da esquerda. Eu não quero saber de que partido que os caras né? Mas estão vendo um monte de covarde lá em cima que não tem ação, não fala, sabe? Os caras estão conformados com o saláriozinho que eles estão recebendo. E estão votando leis para favorecê-los e não favorecer o povo. Eu estou falando isso tanto de político de direita quanto de esquerda, tá? Não vem falar que só da direita que tá não fazendo coisa certinha, não. Tem gente da direita fazendo coisa errada. Não está se posicionando em favor realmente dos brasileiros e do Brasil, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Se nós brasileiros não acordarmos agora, como brasileiros, lutarmos pelo Brasil, a gente vai ser tomado por esses caras como aconteceu na Venezuela, como aconteceu em Cuba, como aconteceu em outros países. Agora é hora dos brasileiros se posicionarem pela sua liberdade, pela sua garantia de um país melhor. Tenho dito. Obrigado aí.